Você lembra do caso daquele... Não, mas, ô Abner, é interessante porque da sua parte eu percebo uma boa intenção, mas eu não percebo essa boa intenção das mulheres que estão lá no Congresso defendendo esse projeto. Porque quando a gente fala que a gente acha que bandido tem que ser tratado como bandido, a gente também defende a ideia de agravante. Se você tá aí, numa boa, e eu tô com uma arma, eu dou um tiro em você, eu tenho que levar um agravante porque eu usei de arma de fogo. Se você tá os dois sem arma, você me mata na porrada, você tem que levar um agravante porque você é homem e você é fisicamente mais forte do que eu. Então, o sistema de agravantes, ele funciona e ele faz sentido. O problema do PL da misoginia é, o que é misoginia? Defina a misoginia. Defina o que é você atentar contra a dignidade de uma mulher. A gente tem alguns casos. A gente viu o caso do Henri Borel recentemente, aquele menino que foi assassinado pelo padrasto e a madrasta ficou de cúmplice. Mas a juíza decidiu que ela não tinha que cumprir mais pena nenhuma porque ela foi vítima de misoginia durante o processo judicial por parte da população. Ou seja, a população se indignar que uma mulher foi omissa ao ver o próprio filho ser assassinado é misoginia por parte da população. A gente viu o próprio... É absurdo. Vai atrás pra você ver, você vai se surpreender. A gente viu a própria Soraya Tronic falando. Se eu ver um cara fazendo uma piada misógina, como uma fala misógina, qualquer coisa. Se eu vejo um cara fazendo uma fala misógina contra uma mulher na rua, mesmo que aquela mulher não queira denunciar aquele cara, eu posso denunciar porque eu reconheci uma misoginia que ela não reconheceu. Então, se um dia o meu marido faz uma piada pra cima de mim e eu acho que é só uma piada, mas alguma feminista maluca acha que ele é um criminoso, ele pode ser processado do mesmo jeito. Isso não foi qualquer uma que falou. Foi a Soraya, que tá intrinsecamente ligada com a criação do projeto de lei. A gente viu também a própria Soraya e, novamente, a própria Tabata Amaral acusando o Frei Gilson de ser misógino, porque ele é um padre católico que diz que, perante a lei do catolicismo e a lei da Bíblia, a mulher exerce o papel de submissão dentro de um casamento. Então, como a gente sabe até que ponto que isso vai influenciar um discurso religioso? Como a gente sabe que isso não vai influenciar um comediante como você num stand-up? Porque elas tentam dizer que não, mas na prática todas elas já se usaram desse tipo de medida contra comediantes que fizeram piadas contra elas. Vamos lá, a dignidade da mulher. Pô, a gente já viu acontecer em campanhas eleitorais de pessoas fazerem montagem com IA de parlamentares nuas. Isso já é crime. Você já consegue ir pra cima, não só contra mulheres, mas contra qualquer pessoa. Só que esse agravante, a lei de misoginia, esse agravante não precisa dessa lei pra acontecer. É um agravante. Ok, mas ele não precisa de uma lei que sequer especifica o que ela defende. O PL da misoginia. Tá, o que é misoginia? Quando que um homem tá sendo misógino? Quando que ele não tá? Quando que a piada pode ou quando que ela é misógina o suficiente? Quando que o discurso religioso tá liberado? Quando que o discurso religioso tá sendo misógino? O que me parece, Eduardo, é que tudo vago. quando a questão tá subjetiva assim, geralmente não vai dar em nada, né? Você disse que não vai dar em nada. De acordo com a própria Tabata, pode realidade dar. Do Brasil. Tipo assim, mas de acordo com a própria Tabata, Tabata, mas você consegue me dar algum caso de alguém que que fez uma piada e de repente, eu fiz uma piada e fui preso? Eu acabei de citar que a Tabata processou um cara que até perdeu o emprego. O Léo Lins, cara... Mas é um livre mercado. Quem demitiu ele não foi a Tabata. Quem demitiu ele foi o dono do Banco Safra. O Léo Lins estava com uma restrição e ele não podia sair do estado de São Paulo porque ele fez piada machista. E anulou, durou poucos dias. Mas você acha que ele merecia ter levado Não é só machista, aquilo? era uma lista de coisas. Tudo bem, então eu vou te denunciar agora, você fica na prisão preventiva uns dias e depois anula. Ele não foi preso. Ele ficou sem poder sair do estado, cara. O quanto de dinheiro que esse cara não perde com a agenda fora do estado, isso vai ser ressarcido? Eduardo, ele divulga tigrinho, ganha dinheiro pra caralho. Você não gosta de dinheiro porque você é comunista, ele gosta. Isso aí é outro BO. Não é você que tem que ditar se o cara tá perdendo ou não de não poder sair do estado. Você tá defendendo um cara que tá muito bem de vida, tá milionário. Que bom pra ele, então, que um dia eu seja também. Da sua ajuda. Que um dia eu seja também. A Thaís Carla, por exemplo, processou ele por machismo, por mas ele tava citando o nome dela. E agora ela tá magrinha. E agora ela tá magrinha. Ele tava usando a foto dela pra divulgar a agenda de show dele. Ela tem a foto direito dela é pública. Mas ela tem direito de processar. Se eu estiver usando a sua foto indevidamente, você tem direito de me processar. Não indevidamente, tá na internet, ela eu acha botei minha foto na internet. É a opinião dela. Você entende que foi Cara, é a tua classe, mano. Sim. Um humorista foi restrito de sair, não foi nem do estado, se eu não me engano, foi da cidade. Sim, mas o Léo Lins, ele não tá fazendo isso de forma ingênua. Ele foi restrito de se locomover, ele teve o direito de ir e vir dele cerceado por uma juíza feminista, que ela entendeu que ele era machista, e você disse pra mim que tá tudo bem, porque foram só por alguns dias, cara. Ele conseguiu reverter. Vai bater na tua porta. Era a primeira instância. Calma aí, passa pra ele agora, o Eduardo. Eu acho que tem alguns problemas no que a gente tá falando aqui.
Isso dá uma ideia falsa de que é isso. Se você mandar uma mulher calar a boca, você vai preso. Se você xingar uma mulher, você vai preso. É que é o que diz as defensoras da lei, né? Mas não é, é o que dizem as deputadas. Que aí é a sua palavra contra delas. Primeiro que não é toda a consequência de um crime que gera prisão. Algumas questões, por exemplo, do Léo Lins, poderia gerar em, por exemplo, doar cesta básica, fazer serviço comunitário, errado de qualquer forma. Servir em casa de criança autista para você aprender de fato a realidade das pessoas. Então não é só prisão. Ah, fez uma piada machista, capacitista, prisão. Você tá indo, cara? Eu já me fudi por piada capacitista, por exemplo, Eduardo. E não devia ter se fudido. E a questão não devia. mas a questão é você entender o impacto coletivo do que você faz. O Léo Lins, ele teve aquele show dele assistido por 3 milhões de pessoas. Sim. E ele mesmo reconhece que boa parte do público dele é um público adolescente, é público de escola. Eu comecei a gostar do Léo Lins quando eu ia pra escola. Eu fui assistir show dele quando eu era adolescente. Isso te tornou um criminoso? Você tá matando mulher na rua por causa disso, por acaso? Eu fui lá depor na delegacia da pessoa com deficiência por causa de piadas capacitistas. E não devia ter ido. Então, mas você tá entendendo que você tá falando contra você mesmo pra defender uma lei e você tá contrariando as deputadas que pautaram a lei? Calma aí, Eduardo. Se eu defender o que concluir, senão não vai ter tempo. Se eu defender o que você tá defendendo, os comediantes vão se fuder na prática. Porque eles vão sempre lá ser processados por racismo. Tem comediante que tá agora que não é conhecido, não furou a bolha como o Léo Lins. Mas tem comediante que tá nesse momento fazendo piada chamando a Erika Hilton de macaca. Mas isso já é crime? Isso já é crime de injúria racial. Então, e eles estão postando e nada está sendo feito. E aí, quando dá algum problema, alguém vai falar assim, estão cerceando a minha liberdade de expressão. Eles estão lá falando, ninguém tá fazendo nada. Aí, quando dá algum problema, chama atenção. Então, define pra mim o que é misoginia, Abner. Ódio contra a mulher. Mas o que é o ódio contra a mulher? Por exemplo, se eu falar assim, cheguei do meu trabalho, a minha mulher tem que fazer uma janta gostosa pra mim. Você fez uma janta que eu não gostei, então eu vou te bater porque você não fez a janta que eu gostei. Você Mas isso é violência contra a mulher e já é crime. A mulher supostamente não atendeu o papel de mulher que eu teria na minha cabeça do que uma mulher tem que fazer. Mas a tua concepção do que uma mulher tem que ser pouco não é individual, é uma questão sociológica, né? Existem sociólogos, existem cientistas sociais que definem, existe uma misoginia. Por muito e muito tempo, na Idade Média existia um tipo de misoginia, depois existe outro tipo de misoginia. Hoje em dia, qual que é o tipo de misoginia? Então são várias misoginias diferentes. Sim, é um espectro, a misoginia hoje é um no Brasil a mulher pode dirigir, tem alguns países que a mulher não pode dirigir. Quais países? No Brasil... Geralmente são países muçulmanos, né? Arábia Saudita, sei lá. Mas aí é culpa da Sharia. E vocês não costumam se opor muito a isso. Não, mas isso aí é outro assunto. A questão é como é que a misoginia, ela aparece hoje no Brasil. Existe uma taxa de, por exemplo, de estupro muito grande. E a maioria você sabe disso, a maioria das acometidas por abuso sexual no Brasil são meninas de 12, 13, 14, 15 anos. Sim. E o estuprador tem direito a saidinha e vocês defendem que ele tenha. Não tem mais, né? Tem. Não tem mais graças a gente. Não tem mais. Graças às articulações, inclusive, do Derrite e tudo mais. Agora não tem mais graças a gente, porque a galera do teu lado chama de direitos humanos. Como é que a gente diminui os casos de estupro? Punindo o estuprador, botando pra ser exemplo. Isso daí é depois que o crime já aconteceu. Botando pra ser exemplo. Prevenção. A prevenção é você fazer o cara saber que se ele cometer esse crime, ele vai passar a vida inteira dele na cadeia. Isso é medida repressiva. Sim, eu quero saber de medida preventiva. A favor de medidas repressivas. Como é que a gente previne que exista menos... Pra Eduardo agora. Não, isso é ótimo. É algo que é muito legal a gente falar, porque eu acho que é uma coisa que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender. A prevenção de crimes, quando você não tem um efetivo policial suficiente para estar em todas as casas vendo tudo ao mesmo tempo, quando você não tem professores capacitados o suficiente para identificar sinais de abuso dentro da casa de uma criança, quando as escolas não têm um psicólogo para identificar aquilo ali, porque tudo isso já seriam medidas protetivas o suficiente, medidas cautelares o suficiente, botar psicólogo em escola, dar essa preparação para os professores, eu acho que tudo isso seria incrível para você identificar essas coisas, mas isso não acontece. O Estado já falhou nessa parte. Que pelo menos o Estado pune essas pessoas, porque sabe o que acontece? O cara pensa, eu vou cometer tal crime. Se eu aprender a fazer tricô na cadeia, eu cumpro 1/3 da pena. Tudo é afiançável. Menos a tal da misoginia, da transfobia e tudo mais. Esses são inafiançáveis. Mas a maioria dos crimes é afiançável. A maioria dos crimes, o cara sai por bom comportamento. E dentre os casos de saidinha, que os caras não voltam pra cadeia, acontece muito de eles não voltarem porque eles estão na saidinha cometendo os mesmos crimes novamente. Esses criminosos são reincidentes. Você lembra do caso daquele... Eu esqueci o nome dele agora. Aquele cara bem maluco que ele matou uma família e se enfiou no meio do mato. Lázaro. Lázaro, isso. Você lembra do caso Lázaro?